Olá, sexto ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 33. Estamos na apostila 3. Vamos falar sobre as doenças do sistema cardiovascular, certo? Então, lá na página 12 da nossa apostila 3, a apostila traz algumas doenças, né? Ela cita essas doenças como muito graves. E a doença cardiovascular, a maior característica dela é que tem a interrupção do fluxo sanguíneo ou alguma dificuldade ou simplesmente o não trabalho da veia, da artéria, do capilar sanguíneo, né? A ruptura do capilar sanguíneo. Então, a apostila trouxe aqui o acidente vascular cerebral, que é uma consequência da interrupção do fluxo sanguíneo no cérebro. Trouxe a aterosclerose como uma doença cardiovascular. Eu já trato a aterosclerose como a consequência do colesterol, então daí eu pus aqui para vocês no topo da apostila as doenças do coração. Então, é o colesterol, a diabetes, a hipertensão, o sedentarismo, a obesidade, o estresse, a aterosclerose, as drogas e a falta de sono. Esses são os estupins, são as válvulas que fazem com que ocorra algum problema no sistema cardiovascular. Aí, o que acontece no sistema cardiovascular? O AVC e o infarto do miocárdio, tá? O que é o infarto do miocárdio? A gente já viu que miocárdio é o sistema de vasos sanguíneos que ficam do lado de fora, de nervos que ficam do lado de fora do coração, e eles ficam contraindo o coração de tempos em tempos, e se acontece um tilt nesse miocárdio, nesse sistema de nervos, ele fibrila, ele interrompe, ele para de funcionar e o coração para de bombear. Então, esse é uma das doenças. Aí acontece que as veias, elas podem ficar interrompidas, dificultando o fluxo sanguíneo, que é o caso do colesterol, do LDL. O LDL é a gordura ruim que vai ficando acumulado nas paredes. Não é assim pelo lado de fora, é esta parede interna aqui, ó. Esta parede interna aqui vai se entupindo de gordura e daí a gordura ocupa o lugar do sangue e daí dificulta a passagem do sangue. Daí o que tem que fazer é colocar um stent, colocar aqui dentro uns ganchinhos que forçam a abertura aqui do vaso e daí volta a passar o fluxo sanguíneo. A hipertensão, daí aqui, ó, tem um material para você ver a pressão arterial, antes de eu falar da hipertensão. Vamos lá para o material de apoio. Na página 2 do material de apoio, vocês têm aqui a medida, a mensuração, como é que faz a mensuração da pressão arterial. Já falei isso também na aula anterior, quando a gente falou da pulsação, tá? Então, primeiro de tudo, você tem que saber que pressão arterial e pulsação são coisas diferentes. A pressão arterial é a força com que o coração empurra o sangue dentro das nossas veias. E a dilatação desta veia, a capacidade que ela tem de dilatar. Então, a capacidade que ela tem de dilatar, o sangue faz uma pressão na parede da artéria, e é essa pressão que é medida. A pulsação é a velocidade que o sangue está sendo bombeado pelo coração, tá? Existe pulsação radial, existe pulso apical, existe impulso temporal e existe pulsação carótida. Esses são os tipos de pulsação que pode ver, tá? E a pressão? A pressão ela é aferida, esse é o verbo que usa, por esses aparelhinhos aqui, tá? Então, o que prende no braço, que esmaga o braço da gente, é o esfigmomanômetro. Ai, que nome bonito.
esfigmomanômetro. E o negocinho que põe no ouvido se chama estetoscópio. Estetoscópio, tá? Aí tem ainda o visorzinho, que é onde o médico, o enfermeiro vai conferir a pressão sistólica, a de contração, que se chama manguito. Só equipamento fácil na medicina, hein? Então, aí o que acontece? Ele espreme o braço e interrompe a passagem do sangue. Quando ele começa a soltar o manguito, começa a passar de novo o sangue e marca ali qual é a primeira pressão que está passando, a sistólica. Aí você fica ouvindo o sangue passar, conta quantos batimentos vai passar ali para você saber a pulsação. E a última marcação que fizer da passagem do sangue é o relaxamento, que é a diastólica. Então daí a gente costuma dizer, né? Isso aqui, o material que tem dentro do manguito que verifica a pressão é mercúrio. Então a quantidade, os pontinhos aqui que ele varia é em milímetro. Então a gente mede a pressão arterial em milímetros de mercúrio. 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. Então a gente diz que a pressão, essa é a mais comum entre as pessoas. Varia de pessoa para pessoa. Tem gente que se sente melhor quando tá 11 por 8, 11 por 7. Tem gente que se sente melhor com 13 por 8, 13 por 6, tá? O que não pode deixar acontecer é os valores ficarem próximos. Então, por exemplo, 9 por 6, 9, 8 por 6. Esses são valores muito baixos, a pessoa aqui está entrando já em colapso, tá? E a pressão alta é quando este valor da sistólica fica muito maior do que 13. Quando fica 16, quando fica 15, a pessoa já começa a ficar corada, a cabeça já começa a ter uma pressão. Então, quais são os sintomas da hipertensão? Aumento na pressão do olho, que pode ocasionar glaucoma, um AVC, porque a pressão você sente a pressão alta do sangue subindo pela carótida. Então, você começa a ter muita dor de cabeça. A obstrução é o problema que causa a pressão arterial. A dilatação do coração pode ser ocasionada por várias coisas, mas o coração pode dilatar por esforço que ele faz para bombear o sangue. E daí o reflexo do sistema cardiovascular, o final do sistema cardiovascular é o sistema excretor, porque o sangue é purificado nos rins. Então, o problema renal é uma consequência. Esse aqui é o que provoca e esse aqui já é a consequência. Esse é a causa e esse é a consequência, tá? Mas o importante, então, é saber que pressão e pulsação são diferentes. A pressão mais normal é 12 por 8, medida em milímetros de mercúrio, tá? Agora, vamos voltar lá para outra página. Então, daí voltando aqui, tem uma lição para ser feita, que é uma pesquisa, né? É para vocês verem outras doenças cardiovasculares, que como é cardiovascular, está relacionada com o sangue também. Então, essas doenças aqui são sanguíneas, tá? E essas doenças que eu listei aqui são cardíacas. Então, hipertensão, infarto do miocárdio, angina, doença das válvulas, doenças congênitas, que você nasce com problema de coração porque o gene do pai naquele lugarzinho não combinou com o gene da mãe. Endocardite,
que IT é inflamação aguda, endo é a parte de dentro do coração, arritmia, que é o coração não conseguir bater num ritmo certinho, miocardite, IT, inflamação aguda, miocárdio é a parte de fora do coração, então tanto a parte de dentro quanto a parte de fora, e câncer, né? Ainda tem as pessoas que nascem com o coração muito grande e saber que acomete mais os homens e sempre depois dos 50 anos. Por isto que tem que visitar o médico periodicamente. Os médicos são profissionais que nós devemos frequentar pelo menos 2 vezes por ano. Uma em fevereiro e uma em novembro, outubro. E daí você consegue monitorar teu corpo o ano inteiro para saber se está funcionando bem, se a fisiologia dele está boa. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Hábitos saudáveis, característica genética não tem como saber. Tem sim. Existe um exame que a gente faz antes do casamento, que é para ver se os genes vão combinar com os genes do marido. De compatibilidade genética, para poder saber se os teus genes vão combinar com os do teu marido e não vai ter problema de má formação. Tem que investigar se tem predisposição, né? Indo no médico, fazendo exames e manter os bons hábitos. Quais são os bons hábitos? Alimentação saudável, ingestão de água, exercício físico, bom descanso. Aí as drogas, que é cigarro, drogas normais, consideradas drogas ilícitas, e aqui as 2 drogas lícitas, né? Porque o álcool e o cigarro também podem causar problemas, inclusive má formação. Por favor, daí aqui o que vocês não podem esquecer é que essa prática de alimentação, de exercício físico, ela tem que começar na adolescência para preparar o corpo, para o corpo durar bastante tempo e ainda enfrentar os percalços da maturidade, tá? Resolve os exercícios para mim da 14 e da página 15 e a gente volta a conversar na próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.